Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso multicanal Dr. Rogério Corso Almeida. E hoje, exatamente, estamos aí no 12º dia do mês de setembro. O ano está quase terminando. Semana passada nós estivemos aqui com vocês para poder passar um vídeo de entretenimento, vídeo dicas com muita novidade aí da TV, cinema, tudo que você quer saber, vai lá no videozinho, vídeo dicas para você saber, vídeo de entretenimento. E como a gente fala, uma semana é vídeo de entretenimento, outra semana é vídeo de área médica, e tô eu aqui, Dr. Rogério Corso Almeida, para falar um assunto muito importante para vocês. É isso aí. Hoje é o nosso bem-estar que tá entrando aí na sua casa. É isso mesmo, nosso programa aí, vídeo programa de saúde. Tudo quanto for assunto aí sobre saúde, a gente vai estar sempre passando para vocês. E, gente, a gente tem aí uma atualização para vocês poderem ficar de olho, para que a gente possa ficar alerta aí quanto ao risco de epidemias, tá? A gente vai falar hoje sobre a diarreia disentérica aguda que está ocorrendo em Minas Gerais, isso mesmo, na cidade aí propriamente dita de Contagem, tá bom? A gente vai falar para vocês aí dos riscos de a gente poder aí proliferar essa doença por outros estados, principalmente porque as pessoas também migram e emigram aí de locais e isso pode trazer contaminação aí para o país inteiro. E é importante esse vídeo para vocês. Mas a gente vai falar isso aí rapidinho, não tá dando um detalhamento de tudo que está acontecendo aí para vocês no nosso Bem Saúde. E vamos de vinheta! Bem Saúde! E olha, amigos e amigas, o que está acontecendo aí, principalmente em Minas Gerais, na cidade de Contagem, é um surto de diarreia. Praticamente 3.346 casos por dia estão sendo notificados aí como diarreia disentérica aguda, a DDA, propriamente dita. A DDA nada mais é do que um quadro de eliminação de fezes, principalmente na qualificação aquosa ou líquida. Então, são fezes que se contaminam por algum tipo de agente, ou seja, ele micro-organismo, ou às vezes até de contato mesmo. A pessoa prolifera praticamente isso, ela elimina no seu organismo e ela acaba desenvolvendo aí um quadro de diarreia disentérica aguda. São eliminações em grandes quantidades de fezes líquidas, tá certo? A gente está acostumado com fezes são pastosas ou então sólidas, mas infelizmente quando acontece esse quadro, a tendência à eliminação de fezes líquidas é muito maior e os riscos são muito maiores, principalmente no que se diz respeito aí à desidratação, tá certo? Gente, olha só uma coisa, eu vou falar para vocês. O que acontece? Lá em Contagem, Minas Gerais, está tendo várias denúncias, principalmente aí no Ministério Público, por causa desse número crescente de quadros de diarreia, até porque se desconfia muito da água. Então, várias amostras de análise aí de águas estão sendo feitas para poder ver se a contaminação não está vindo de lá. E o perigo disso tudo qual que é? A partir do momento que, por exemplo, uma cidade se contamina com determinada doença, com a proliferação aí de pessoas que praticamente vão e voltam de lugares, né, fazem migrações, emigrações, tudo, vão de uma cidade para um estado, ou então de uma cidade para outro estado, e isso aí vai eliminando a contaminação, ela vai fazendo com que a contaminação se prevaleça cada vez mais, tá certo? A diarreia disentérica aguda, ela ocorre principalmente por contaminações de alimentos contaminados, tá? Às vezes frutas mal lavadas, verduras, às vezes algum cereal que você consome e não sabe que ele está contaminado. E também pela ocorrência de contaminações de águas também. Águas, principalmente, que às vezes são até tratadas e muitas vezes águas que são compradas, tá certo? A gente não pode 100% aí confiar na qualidade das águas que são vendidas, porque a gente sabe muito bem que ao mesmo tempo que existem empresas muito qualificadas aí no sentido de estar sempre protegendo os seus clientes, mas também existem empresas que praticamente não tomam cuidado com o seu controle de qualidade e acabam distribuindo aí pela indústria uma quantidade grande, tá certo? Mesmo tendo a fiscalização aí de órgãos competentes, mas isso pode acontecer, tá bom?
Então, o ideal é que a pessoa tenha um filtro dentro de casa, ou então, que se não tiver o filtro, que ferva a água, tá certo? Para que ela consiga eliminar aí esses agentes nocivos e causadores desses quadros aí de diarreia. Então, a contaminação se dá por isso, tá certo? Como é que a gente vê que a pessoa ela está sendo não agraciada, né, mas contaminada com esse tipo de vírus? Bom, no prazo de mais ou menos um período de 3 a 4 dias, ou às vezes até antes mesmo, de 24 a 48 horas, a pessoa já começa a considerar aí alguns sinais e sintomas. Então, quais são os sinais e sintomas que a gente pode ter? Principalmente aí, gente, olha só. Febre, calafrios, tá? Eliminação de fezes líquidas em grande quantidade. Então, a pessoa está acostumada a ir no banheiro umas 3, 4 vezes ao dia, ela vai mais do que 10, tá? E a eliminação não são aquelas fezes sólidas, são fezes líquidas. Então, o risco de a pessoa perder todos os seus eletrólitos, todas as substâncias que são muito benéficas para o nosso organismo, é grande. E isso causa como consequência aí a desidratação, tá? Então, sinais e sintomas: febre, fezes com eliminações líquidas, principalmente, né? As fezes líquidas, vômitos também, quadro de diarreia, que eu falei para vocês também, dores abdominais, são dores muito fortes, tá certo? A pessoa fica prostrada, ela só tem vontade de ficar acamada e com calafrios também. Isso aí, juntando vômito com diarreia, esses dois sinais e sintomas, a gente pode muito bem estar pensando já em um grau aí de desidratação, tá? E muito cuidado aí com crianças que desidratam muito facilmente e os idosos também, que não têm tanta imunidade como os jovens e as pessoas de idade mais adulta, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Sentiu que 2, 3 dias não está melhorando, com qualquer tipo de alimentação aí, vai para o pronto atendimento para ser avaliada, porque às vezes o tratamento nada mais é do que o que eu vou falar para vocês, tá? Mas antes de a gente estar falando do tratamento propriamente dito, eu gostaria de falar para vocês assim que o diagnóstico ele é feito como? Pela história do paciente, tá? A gente começa tudo pela anamnese, que a gente chama. A gente pergunta como é que o paciente está, ele está com febre, está com diarreia, a gente pede um hemograma para a gente poder diferenciar se essa diarreia é uma diarreia viral, causada por vírus, ou se é uma diarreia que já está querendo virar bacteriana, uma infecção intestinal causada por bactérias, tá certo? Aí o tratamento já é bem diferente do que a gente está acostumado, tá? Mas é isso. E depois de ter feito o diagnóstico, a gente vai para o tratamento. Então, a gente tem 3 fases de tratamento. De acordo com o quadro do paciente, se o paciente apresenta só diarreia, tudo bem, a gente pode dar uma alimentaçãozinha para ele, muita água, muita hidratação em casa, hidratação oral. Mas, no caso, se o paciente já começa a ter vômito, diarreia e riscos de desidratação, aí o tratamento já é outro. Provavelmente esse paciente vai ter que permanecer um tempo em repouso dentro do hospital, uma enfermaria, tá certo? Ou num pronto atendimento, aí uma sala de pronto atendimento, para poder receber aí eletrólitos, principalmente uma hidratação endovenosa, né, na veia, com soro fisiológico, para poder hidratar o seu corpo, porque a quantidade de líquido que ele está perdendo está sendo muito mais rápido do que a quantidade de líquido que ele está ingerindo. Então, quando não se dá para fazer a hidratação por boca, por via oral, a gente procura fazer por endovenoso, porque aí o líquido já vai direto no sangue e aí ele já vai conseguindo aí dar uma hidratada e uma fortalecida no próprio paciente, tá? Então, grau 2 aí que eu falo para vocês, vômito, diarreia, principalmente, a pessoa já está desidratada, está com um olhar fundo, né? A gente vai palpar a pele da pessoa, na hora que você faz esse teste aqui, ó, para ver a hidratação, ó, a pele, ela não volta para o lugar, ela fica parada. Então, isso já é um sinal de desidratação, principalmente quando o paciente está nesse quadro, tá bom? E também, gente, a gente precisa avaliar tudo, porque o grau 3 de desidratação é quando o paciente está com diarreia, vômito e, assim, um grau extremo de desidratação. Ele perdeu todo o líquido que ele tinha. Ele pode chocar o que a gente fala. Ele pode começar a perder também outros tipos de líquidos, como, por exemplo, o sangue, às vezes pelas fezes. Isso aí causar uma anemia, algo mais grave, tudo. E também uma falência renal, tá? Porque o rim precisa de líquido para ele poder trabalhar.
E aí numa dessas, no grau 3, você já até interna o paciente aí numa unidade de terapia intensiva para poder ter os cuidados intensivos, ele poder se adaptar melhor a esse quadro que ele está vivendo e principalmente sobre os cuidados de enfermagem, médico, tudo, ali 24 horas, tá? Então é o grau 3, é o pior grau que tem, que é o risco da desidratação causar a falência renal ou até mesmo a insuficiência renal. Existem pacientes que muitas vezes, eles por uma diarreia simples e um vômito, eles evoluem para o grau 3, que é a desidratação ao extremo, e aí o que acontece? Eles acabam aí até tendo insuficiência renal e tendo que evoluir até para uma diálise ou uma hemodiálise, tá bom? Então, gente, vamos ficar alerta. Quais são as medidas de contenção que a gente pode ter? Principalmente, a principal, dentro de casa, higienização, né? Toda vez que tiver uma criança, um idoso com esse tipo de problema, nunca jogue uma fralda dentro do banheiro. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, joga no cesto de lixo, você dá a descarga, vai tudo pro teto, tá? Principalmente quem usa a tampa aberta. Então o que acontece? Vai contaminar todo o ambiente, você abriu a porta, aquela contaminação vai pela casa inteira. Por isso que muitas vezes tem paciente que é acometido dentro da sua família, dentro do seu rol familiar, e aí o que acontece? Ele contamina pai, mãe, filho, né, o Espírito Santo, todo mundo. Então, assim, é uma diarreia que se contamina aí, um quadro viral, ou às vezes até bacteriano, se contamina pela casa inteira. Então, higienização, tá? Principalmente, dá uma lavada na casa com cloro, principalmente no banheiro, e álcool nos outros ambientes, tá certo? Joga fralda contaminada lá na rua, no saco de lixo. Na rua não, né? Dentro do seu recipiente normal, né? Porque o que eu vejo de gente jogando lixarada na rua, e é isso aí que traz muita contaminação e doença, né? Mas como às vezes o brasileiro, ele é meio, né, pepo, para não falar outra coisa, então assim, a gente nota que as coisas acontecem aí devido a situações erradas em que as pessoas gostam de estar aí promovendo para as outras, tá certo? Então, gente, quadro de diarreia disentérica aguda aí no nosso Bem Saúde. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho. Uma coisa muito importante. Tá com diarreia, o que você tem que fazer? Eliminar tudo quanto é tipo de porcariada que você come. Então, tira refrigerante, tira gordura, fritura, carne de porco, amendoim, chocolate, tudo isso. E leite, só o leite desnatado, tá certo? Em pó. Não tome leite de caixinha porque a diarreia vai piorar. E aí o que acontece? Você faz uma alimentação saudável. A cada 3 horas você tem que estar comendo. Come uma maçã verde que tem pectina, ajuda a proliferar bactérias boas no intestino. Come goiaba vermelha e não branca, porque branca solta. Coma arroz com batata e mandioquinha, que ajuda a prender, tá certo? Tudo sem gordura, só na água e no sal. Coma principalmente também bolachas de água e sal, bolacha de maisena, que ajudam a prender. Água de coco também natural, nada de caixinha, tá bom? E principalmente se hidrate com água. A água que tem que ser tratada, não contaminada. Então ferva a sua água se você não tem um filtro em casa, tá bom? Gente, esse aí foi o nosso Bem Saúde. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta aí com mais um vídeo de entretenimento, tá certo? Vídeo de área médica, Dr. Rogério Curso Almeida, médico em pediatria e puericultura. É o nosso Bem Saúde indo embora e até a próxima semana com mais um vídeo programa do nosso canal, multicanal Dr. Rogério Curso Almeida. Muito obrigado pelo carinho de todos. Inscrevam-se, compartilhem, deem o seu like e curtam também, tá certo? E ó, tô indo embora no meu elevadorzinho aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo programa.